Olá, boa tarde pra você. Hoje tem Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil. Esse é o primeiro jogo do mata-mata, valendo vaga nas oitavas de final. Daqui a pouco tem reportagens especiais com Felipe Bastos, do Vasco, que tem família botafoguense, e também com o Matheus Babi, do Botafogo, que tá cada vez mais soltinho, né? No campo, nas dancinhas e tal. Mas antes, outro jogo da Copa do Brasil, o Fluminense recebeu o Atlético Goianiense no Maracanã, saiu em vantagem, foi com um gol contra, 1-0 magro, mas o que interessa é que ganhou, né? Ela merece toda essa atenção, todo esse carinho, porque não é uma bola qualquer. É a do primeiro jogo em que o Luiz Henrique entrou no Maracanã como titular do Fluminense, com apenas 19 anos. Eu ando trabalhando muito nos treinos e o professor daí me deu a oportunidade e eu fui e aproveitei. Ele já tinha sido titular no jogo contra o Atlético Paranaense, fora de casa, mas ficou em campo só 35 minutos, porque saiu com dores musculares. E nesse ataque em mutação, já sem Evanilson, que foi embora, sem Fred se recuperando de Covid, ele vai ganhando espaço. Eu acho que ele se sentiu muito bem, fez bons movimentos, tem movimentos parecidos com o Evanilson realmente. Acho que ganhamos mais uma opção nessa função que é tão importante para um time. Corajoso para arriscar de longe, mas o Oliveira entrou no caminho para atrapalhar. Esperto para tomar a bola quando o adversário dá bobeira. Numa noite de pouca inspiração dos dois lados, o Wellington Silva chegou mais perto do gol, mas não muito. O artilheiro do time no ano, o Nenê, dessa vez o máximo que fez foi dar um pouco de trabalho ao Jean nessa falta aí. Jean toca nela para escanteio! Algumas oscilações dentro de uma sequência que nós temos, elas vão acontecer, elas estão acontecendo com todos os times. O Luiz Henrique continuou insistindo, acelerando, mas não passou pelo Jean. E quando o cruzamento do Calegari ia certinho na direção dele, o Éder chegou primeiro. O Atlético Goianiense montou uma barreira na defesa difícil de superar. Por isso chegou ao Maracanã com uma invencibilidade de 4 jogos, sendo 2 vitórias nesse período. Mas dessa vez, bastou um erro para ela desmoronar. Teve participação do Luiz Henrique, ele foi abrindo caminho na defesa até que o campo acabou. Um leve toque na bola do João Vitor, escorregando, levou a bola para fora. O Luiz foi junto e lá ficou, derrubado pelas cãibras. Ninguém foi ajudar, porque estava todo mundo ocupado. O Egídio foi bater o escanteio. Só restou ao Luiz acompanhar a viagem da bola, para depois sentir ao mesmo tempo alegria e dor. O que o Luiz Henrique viu foi isso aí, a cobrança do Egídio e a bola voando até a cabeça do João Vitor. Do Fluminense! O João Vitor foi pra jogada e botou contra a própria rede! O zagueiro do Atlético Goianiense, o mesmo que deu o escanteio ao Fluminense, e depois o gol. Já mais feliz, enfim o Luiz Henrique recebeu uma ajuda do Gandula camarada. Mas tem que agradecer mesmo ao João Vitor pela vantagem do empate que o Fluminense ganhou para passar de fase. Ela é uma vitória de um gol a 0, é o que mostra a dificuldade do enfrentamento que foi hoje e o que vai ser lá. Vai mesmo, adversário duríssimo. Ó, hoje tem Masters 1000 de Roma ao vivo no Sport TV 3, rolando até o fim da tarde. E amanhã a transmissão começa cedo, 7 da manhã. São os tenistas esquentando as turbinas no saibro, né, para o torneio mais importante de todos nessa superfície, que é Roland Garros. A disputa no saibro sagrado de Paris começa no fim desse mês, também vai ter transmissão do Sport TV 3. Então vamos ver como é que o rei do saibro está se saindo na Itália. O espanhol Rafael Nadal, 12 vezes campeão de Roland Garros, derrotou o compatriota dele, Pablo Carrinho Busta, por 2-0 e já está nas quartas de final do Masters 1000 de Roma. Nadal é o segundo do ranking mundial, atrás do Djokovic, mas quando se fala de saibro, o Nadal é sempre favorito, né? Ó, já vamos falar dos times brasileiros na Libertadores. Palmeiras ganhou na altitude. Internacional parecia que ia ganhar fácil, sofreu a beça, mas venceu no finalzinho. O Grêmio perdeu fora de casa e o Flamengo joga hoje, na altitude também. Vamos falar ainda do mais veterano dos surfistas brasileiros no circuito mundial.
Flamengo enfrenta hoje o Independiente del Valle lá no Equador. Esse jogo vai marcar a estreia do Domi na Libertadores da América. Foram só 2 encontros na história, em fevereiro deste ano. Um 2-2 em Quito e um 3-0 no Maracanã deram o título da Recopa Sul-Americana ao Flamengo em cima do Independiente del Valle. Agora, a 2.850 metros de altitude, a disputa é pela liderança do Grupo A da Libertadores. Os dois times têm 6 pontos, com o saldo de 2 gols a mais para os equatorianos. É bom estar de volta aqui, né? Um lugar que eu fiz um gol quando eu entrei na final da Recopa. Pudemos sair, nós saímos campeões também. Mas focar nesse jogo, sabemos que é outro clima, é um jogo totalmente diferente. É difícil ter certeza de qual time o Domi vai escalar, mas ele já adiantou que Bruno Henrique, que volta hoje depois de 15 dias fora, vai começar no banco. Acho que alguns jogadores como o Bruno Henrique podem jogar no segundo tempo porque não estão 100%. Não está ao 100%. Um jogador com as suas características, numa partida fora de casa, elas podem ser fundamentais e determinantes para uma vitória. O Independiente é o adversário mais difícil do grupo. Não perde em casa pela Libertadores há 16 jogos. O técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, campeão da Sul-Americana no ano passado, chegou a ser sondado para substituir Jorge Jesus. E mostrou que conhece bem o Flamengo, versão Domenech Torrent. Individualmente são igualmente perigosos. Pouco mudou. No nível coletivo, sim, mudou bastante. Vamos tentar propor o jogo para evitar que eles nos levem perigo. Mais de 6 meses depois do último jogo pela Libertadores, o Flamengo espera que o reencontro não tenha surpresas. 3 equipes brasileiras jogaram ontem pela Libertadores. Palmeiras, por exemplo, venceu o Bolívar na altitude de La Paz, o que é difícil pra caramba. Vamos ver os gols? O William, de pênalti, William Bigode, bateu bem, 1-0 Palmeiras contra o Bolívar, em La Paz. Agora, olha o chute do Gabriel Menino, que é menino mesmo, novinho. Lá na gaveta, meu amigo, 2-0 Palmeiras. E o Bolívar ainda fez um gol do Riquelme. Não é aquele, mas é primo daquele, Riquelme. Terminou Palmeiras 2-1. Universidade Católica e Grêmio no Chile, Zanpedri. Vai dominar e vai mandar a zampedrada lá no cantinho, lá. 1-0. Depois o Pinares. Ficou nervoso na frente do Vanderlei, não? Aí, chapéu e belo gol, 2-0. Universidade Católica em cima do Grêmio. Ajeitou para bater, pé canhoto, bateu! Gol! Bosquilha para o Internacional. 45 minutos, o Inter faz 4-3. 4-3. 7 gols no Beira-Rio. O primeiro no comecinho e o último no finalzinho. Rapaz, que jogo foi esse? Um partido que se apresentava... Um jogo que parecia tranquilo, mas terminou com emoção demais pro meu gosto. Ou seja, foi por pouco. Mas começou tranquilinho pro Internacional. Aos 44 segundos, jogadaça do Wendel, gol de cabeça de Abel Hernández. Inter 1, América de Cali 0. E aos 18 minutos já estava 2-0. Bosquilha pegou o rebote e fez o segundo do Inter. Sim, o Inter está despachando o América de Cali. E muito cedo, 18 minutos. O América até diminuiu. Passe errado do Zé Gabriel, roubada de bola e Vergara apareceu na cara do Marcelo Lomba, 2-1. Só que antes do intervalo, o Abel Hernández fez outro, o terceiro do Internacional, 3-1. Mas a tranquilidade termina aqui. Cobrança de falta. Rebote, Adrian Ramos, 3-2. Falha da defesa do Inter. Gol do Moreno, aos 32 do segundo tempo. O Internacional conseguiu se encrencar e agora está 3-3. O alívio só veio aos 45 minutos no gol de Bosquilha. O gol da vitória do Internacional. Ufa! Faz confusão não, vou falar de Brasileirão agora, tá? Jogo antecipado da próxima rodada, o Corinthians ganhou do Bahia. O jogo foi em São Paulo, vamos ver? Otero, ele chuta bem, ó, só que tem um desvio ali que mata o goleiro, né? 1-0 Corinthians. Aí o gol do Rony, menino criado no Corinthians, 21 aninhos, 2-0 Corinthians. Belo gol, hein, Rony? Aí o Nino Paraíba vai pegar esse rebote aí, ó.
de longe, né? Mas vai lá no cantinho, amigo. Parece que teve um desvio também ali. 2-1. O Gil, na bola aérea, sempre muito forte. Meteu o cabeção na bola, 3-1 Corinthians. Bahia ainda deu um susto ali com o Saldanha, mas terminou assim, Corinthians 3, Bahia 2. Na França, o Neymar foi suspenso por 2 jogos pela expulsão no jogo com o Olympique de Marselha, quando ele deu um cascudo ali no zagueiro Álvaro Gonçalves. O Neymar acusa o espanhol de racismo, o que vai ser investigado pela Liga Francesa. Quando eu vejo o mar, eu sinto amor, paixão, adrenalina. Adriano de Souza, o mineirinho, 15 anos na elite do surf mundial, campeão do mundo em 2015. Um sonho que começou nas águas do Guarujá, em São Paulo. Esse foi o primeiro troféu que eu ganhei, campeonato antidrogas de surf amador. Aos 33 anos, o representante mais velho da Brazilian Storm, a Tempestade brasileira, anunciou que vai se aposentar no ano que vem. O próximo circuito mundial da WSL será minha última temporada como surfista profissional. Valeu, mineirinho! Curte a sua despedida, porque você merece. No próximo bloco você vai saber quem é o filho deste botafoguense que vai estar em campo no Clássico de hoje, mas do lado do Vasco. E também uma entrevista com o Matheus Babi, destaque do Botafogo no gramado e nas pistas de dança também. Ó, já vou falar de Botafogo e Vasco, mas antes alguns destaques desses jogos aqui, ó. Primeiro, Ponte Preta e América Mineiro, que empataram em 2-2, destacando o gol do Felipe Azevedo, que já foi nos acréscimos. Salvou a América da derrota. E olha o Vina do Ceará. O Ceará venceu o Brusque por 2-0. A calma que ele teve, ó. Escolheu o melhor momento ali na frente do goleiro para bater pro gol. Mas o que chamou a atenção foi isso aí. Cabeçada que vai direto para as mãos do vizinho na janela, amigo. Olha lá. É mole? Não passou álcool em gel, né? Tinha que ter passado para devolver a bola. Mas valeu. Ó, agora Botafogo do Babi e o Vasco do Felipe Bastos. Era uma entrevista para falar da volta por cima do Felipe Bastos, que de reserva passou a titular absoluto com o Ramon Menezes. Nunca desisti, nenhum momento passou pela minha cabeça desistir, muito pelo contrário, eu trabalhava o dobro. Era para falar dos gols. Ramon me faz reviver um Felipe que eu era, né? Segundo volante, terceiro homem de meio campo, que pisa na área, que faz gol, que bate falta, que ajuda na marcação, que dá assistência. E claro, era para falar do jogo contra o Botafogo. Fica um jogo muito mais aberto no segundo jogo. Primeiro jogo eu acho que vai ser um jogo mais estudado. Só que papo vai, papo vem, e o Felipe fez uma revelação. Não, meu pai vou entregar, meu pai é botafoguense, meu irmão é botafoguense, os dois botafoguenses. Essa história não pode passar batida de maneira nenhuma. Então a gente foi atrás do seu Feliciano e do Danilo, botafoguenses desde criancinha, mas é claro que hoje torcedores do Felipe Bastos Futebol Clube. Eu sou de Campos e tinha um time lá de Campos que era preto e branco, que é o americano. E todos nós éramos americanos e, por tabela, também Botafogo. Não à toa, o Felipe começou a jogar, adivinha só. Que orgulho, hein, papai? Foi, com certeza. Foi porque, mas assim, não que eu impusesse isso. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Mas a escolha do time na infância não foi bem assim, não. Coloquei para eles o seguinte, olha, se quiser conhecer o Maracanã, tem que torcer pro meu time, porque eu não vou levar para torcer pro Flamengo, para torcer para outro clube, entendeu, amigo? Então, eu democraticamente coloquei isso para eles entenderam muito bem. E ter um jogador na família tem suas vantagens. Uma, duas, tenho 3, 4. Essa aqui é da Libertadores. Aproximadamente aí umas 20 camisas. A minha é essa. Meu pai pede pouco, mas meu irmão todo jogo. Danilo já encomendou a próxima pro irmão trocar. Mas isso não quer dizer que eles vão torcer sempre pro Botafogo. Botafogo contra Flamengo, para quem eu sou torce? Botafogo. Danilo, Botafogo e Fluminense, para quem você torce? Botafogo. Hoje tem Botafogo e Vasco, para quem vocês torcem? Vasco. Gol! Felipe
Felipe Bastos! Libertar de coração, a cruz de malta é o meu pendão. Ele não veio só pra dançar, mas é com uma lemolência que Matheus Babi empresta leveza ao Botafogo. O Babi é da dança, meu garoto! Tá de brincadeira o Babi! E começa a olhar vídeo, inventa um passinho pra ver se encaixa, aí vai fazendo aí, até dar certo. 10 jogos pelo Botafogo, 3 gols, uma assistência e um carisma gigante, tipo ele, com 1,91 m, sobram pernas pra dançar, pra fazer gol, pra correr. Eu procuro se movimentar bastante, porque eu não consigo ficar plantado ali, senão eu fico muito marcado. Foi assim contra o Vasco pelo Brasileirão. O Babi disparou, porque lá pela ponta esquerda o Calu aprontava. Procura sempre me deixar tranquilo ali na frente ali, fala para mim pensar bem o jogo, ter calma, para as coisas darem certo. Pô, o Calu é muito gente boa. São muitas as diferenças entre eles, a começar pela idade. Para você ter uma ideia, quando o Calu começou a carreira lá na Costa do Marfim, o Matheus Babi, que é de Macaé, tinha só 3 aninhos. Jogar no Botafogo é a primeira grande chance do jovem atacante. Para o Calu, que jogou 2 Copas do Mundo, é reta final. Mistura tudo isso, acrescente muito ritmo e começa a nascer um par perfeito. Tá dançando bem, tá soltinho ele. Começa no vestiário. Eu peço para ele ver uns vídeos de dança lá também, lá do país dele, que as danças lá são engraçadas e procurar tá sempre levando essa alegria aí, rapaziada. O que falta é vencer. O descompasso castiga o Botafogo no Brasileiro e o time tá na zona do rebaixamento. Mas o papo hoje é Copa do Brasil, um novo clássico, outra vez o Vasco. Falta detalhes, né, para acertar. Estamos indo, estamos crescendo, a galera tá confiante, sim. Uma hora vai ter que embalar. Para dançar até de manhã, num grande baile de felicidade. Então, ó, anota aí, Botafogo e Vasco ao vivo, 7 da noite, pro Brasil todo no Sport TV, menos pro Rio, que vai ser no Premier. Amanhã tudo aqui no Globo Esporte. Tchau.